Fala galerinha, fala time! Tô aqui, dando uma de Whindersson Nunes e escolhendo o lugar mais feio da casa pra começar o vídeo. E o vídeo de hoje é a continuação do primeiro vídeo, Julgando Babacas. Ele tinha sido um vídeo que ficou muito grande, então aqui vai ter a continuaçãozinha, tá engraçadinho, divertidinho, assistizinho. E sabe o que eu tô sentindo falta, pessoal, meu timão? Eu tô sentindo falta de vocês dizerem da opiniãozinha de vocês. Dizer quem vocês acham que é babaca e quem não é babaca. Tem que ter diálogo aqui, o canal é diálogo, o canal é conversa. O canal não é só eu, é vocês também. Comenta se foi babaca e depois pode comentar se eu fui babaca também. Tá vendo? Tenho caixas em casa. Não sei porque eu falei isso. Eu sou babaca por fazer minha filha de 13 anos pensar que vai para a prisão. Não, com certeza não. Pegadinha com crianças são os melhores. Olá a todos. Minha filha Sara está cada vez pior. Alguns anos atrás, ela era perfeita. Perfeição não existe. Ela era feliz e alegre e se saiu muito bem na escola. Como muitas garotas de sua idade, ela amava roupa de moda e etc. Ela era, e ainda é, toda rosa e feminina. Desde pequena, ela queria ser médica, algo que encorajamos fortemente, mas sem pressioná-la. Imagino. Infelizmente, ela conheceu um novo grupo de amigos no ano passado e desde então, seu comportamento piorou muito. Ela começou a falar com um falso sotaque de rua e falar gírias que não entendemos nem a metade. Vivemos em uma área agradável e as amigas dela são todas bastante abastadas, mas também gostam desse estilo. Yo, mãe, cheguei em casa! Academicamente, ela ainda está muito bem. Em termos de comportamento, esse não é o caso. Academicamente, tá? Ela xingou professores e foi acusada de fazer bullying com outras crianças. Minha esposa e eu fomos chamados em várias ocasiões. Pelo menos ela não tá virando bruxa, né? Eu ia trabalhar hoje quando fui à loja comprar uma garrafa de água. Eu conheço o cara que trabalha lá há anos e ele me disse que teve que banir minha filha da loja, pois ela tentou roubar várias coisas. Quando cheguei em casa, sentei com Sara, contei a ela o que o vendedor me disse e disse que tinha chamado a polícia e eles estavam a caminho. Muito bom. Ela imediatamente se assustou, perguntando o que aconteceria com ela. Eu disse que tudo poderia acontecer e decidi assustar, dizendo que ela poderia até ser mandada para a prisão. Ela começou a chorar, soluçando e implorando para que eu falasse para a polícia não vir. No final... Tá, não é tão engraçado assim. No final, me senti mal por vê-la tão chateada e disse a ela que não havia polícia chegando, mas que ela precisava se comportar melhor ou da próxima vez vai ser de verdade. Ela correu escada acima em lágrimas e não desceu e chorou até dormir. Tá, mas calma. Tu mentir pra fazer tudo isso, pra depois dizer que era mentira, que a polícia não ia chegar, não passa a lição. Tinha que ter contratado um ator, se vestir de policial, bater em casa e fingir que, né, levar, e aí, tipo, não, essa vez você foi liberada, não sei o quê. Que nem no... Qual que é o seriado aquele que o cara faz do braço lá? Arrested Development. Arrested Development. That's why you don't yell. Ele dá umas pegadinhas com os filhos e tal, mas ele contrata ator, tem que ser... Se é pra passar a mensagem, tem que ir até o fim. Isso é muito importante, é fundamental. Por que não passou a mensagem? Nossa, era brincadeirinha do pai, ela só vai ficar puta com o pai e vai continuar a assistir crack na rua. Minha esposa ficou muito brava comigo, dizendo que era cruel assustá-la daquele jeito. Eu disse que era um aviso final para se ela fizesse algo parecido de novo. Vou chamar a polícia se descobrir que ela está roubando novamente. Nunca vi Sara tão chateada e foi uma pena vê-la assim. Mas não a criamos para ser uma ladra ou valentona. Então ela deve esperar consequências. Eu sou suspeita pra falar, porque eu adoro fazer umas brincadeirinhas com meu irmão. Uma vez ele tinha 5 anos e eu falei, quando a gente atinge a idade de 5 anos, o nosso nome muda. Então eu falei pra ele que agora, a partir daquele momento, o nome dele seria Marcos. Ele, não pode ser, não sei o quê. Isso eu vi que minha mãe tava chegando em casa e já disse, mãe, quando chega em casa, chama o Martin de Marcos. A gente tá brincandinho de quem mudou o nome. E minha mãe chamou ele ficou meio tipo, meu Deus, será que é verdade? Eu falei, sim, meu nome agora é Monique, mas antigamente era Vanessa. Então eu sou a favor dessas pegadinhas. No caso da minha pegadinha, não tinha lição nenhuma, só criar um bom senso na criança de não ser enganado tão fácil. Hoje, ele já como uma criança maior, não pegam ele, ninguém engana ele. Preparei ele pra isso. Agora aqui, eu acho que teve um apavoro desnecessário pra criança. Eu não sei se a mensagem foi passada, se eu com 13 anos... Tem uns pais que sequestram as filhas e fazem uns negócios assim, né? Que a pessoa tá trocando mensagem com estranha, aí o pai vai lá e sequestra a filha, e eu não sei o que, depois fizeram uma brincadeira. Mas, eu acho que passa a lição. A filha teve um falso sequestro ali, e puta, isso podia ter acontecido de verdade. Agora aqui, a polícia não veio, como eu disse.
Se tivesse chamado um modelo ali, um atorzinho, a mensagem teria sido passada. Nesse caso, a mensagem não foi passada. Não foi um babaca. Não foi um babaca porque a intenção foi boa. A gente precisa só trabalhar um pouquinho mais aqui na parte realística da coisa. Vamos ver o que as pessoas dizem. Foi babaca. Estão errados. Quem disse que ele foi babaca estão errados e não sabem como criar uma criança. A criança não se cria... Ai, filha, não rouba mais, tá? Tá bom? Promete pra mãe? Então tá bom, filha. Boa noite. Não é assim que se cria criança. Não é. Próximo. Eu sou um babaca por dizer que minha amiga, que preferia ser vista como uma pessoa falsa e miserável, sabendo que tem sucesso na vida real, do que ser uma perdedora autêntica, como ela, depois que ela disse o seguinte, eu não entendi nada. Vamos ler pra entender. Conto quase tudo à minha amiga. No ano passado, eu disse a ela que meu noivo e eu estávamos discutindo muito e quase terminamos. Aí, no final do ano, decidimos nos casar. Minha amiga não foi ao casamento porque ela disse que não apoia nosso casamento depois de descobrir que discutimos muito. Psicóloga aqui. Tudo bem, tanto faz, eu superei isso. Então, recentemente, disse a ela que vou começar a ser paga para postar produtos no Instagram. Por que vocês ainda se falam? Mas tudo bem. E a sua resposta foi algo do tipo: influenciadores e pessoas que postam anúncios são falsos e sem graça. E muitos são infelizes, mas postam uma imagem de vida perfeita. Isso de certa forma eu concordo, mas enfim. Então começamos um pequeno debate sobre isso, onde eu disse a ela que... Primeiro, é o trabalho deles postar foto como essa. E é bom para eles encontrarem uma maneira de ganhar dinheiro extra. Não sabemos se eles são infelizes, mas não conhecemos eles pessoalmente. Tenho certeza de que alguns são felizes. Concordo com ela também. Em seguida, ela passa a me atacar pessoalmente, dizendo que eu posto fotos lindas do meu relacionamento, quando na realidade discuto com meu parceiro e isso é mentira. Nossa, essa amiga ficou sentida. Não foi no casamento, continuaram se falando e traz à tona do nada que... Mas tu discutia com teu namorado. Ficou sentida essa daí. Acho que todo relacionamento é perfeito. Ninguém discute. Respondi que todo relacionamento tem altos e baixos. Discutimos às vezes, mas também nos divertimos. Então sim, posto foto dos bons momentos. Devo atualizar o mundo quando estamos discutindo também? Eu acho que a gente podia começar essa moda. Meu namorado aqui tá perdendo as estribeiras. Aí posta foto do namorado na cozinha. Eu falei pra não comprar pão! Eu acho que ia ser bem mais engraçado. Não é isso caso de família? Não é um sucesso? De qualquer forma, acabei dizendo a ela que prefiro ser vista como uma falsa e miserável, sabendo que tenho verdadeiro sucesso, verdadeira felicidade, do que ser uma perdedora autêntica como ela. Porque ela continuava falando sobre ser autêntica. Então, o que essa outra posta no Instagram? Autêntica? Posta briga com o namorado? Não tem namorado! Posto que é chata! E ninguém quer. Não, tô brincando, não acho isso. Mas, o que ela posta? Não tô entendendo. E também, apenas para ficar claro, ela ainda não é casada com seu namorado, mas quer e está sempre me dizendo como ela quer se casar. Tá aí o problema. Ela também tem um trabalho ruim e tem formação para ter um trabalho muito melhor que esse. Então, eu sou babaca, quer dizer, foi ela que começou a me atacar. Então, acho que ela mereceu. Infantil essa discussão. E a partir do momento que ela não foi no teu casamento, porque achava que o relacionamento é perfeito, discutiram. Se bem que assim, né? As pessoas, as amizades, às vezes, elas não notam que eu sou Monique e eu tenho minha amiga Chayane. E aí eu tenho meu namorado Jorge. E aí eu vou pra Chayane e reclamo sempre: porque o Jorge não me deixa fazer isso, porque o Jorge não sei mais o que, o Jorge. A Chayane vai criar o ranço do Jorge. E aí se eu só falo as coisas ruins do Jorge pra ela vai criar esse ranço. Então talvez possa ter acontecido isso. Agora, amigas se recusem no casamento e vocês continuam essa amizade, isso eu não peguei. Não entendi. Uma é a falsinha no Instagram. Então não acho que ela foi babaca, porque eu concordo com ela. Eu acho que existem muitos influenciadores e pessoas, e não só influenciadores, pessoas normais, que no Instagram são sempre felizes, e a vida é perfeita, e não sei mais o que. E são mais felizes, e eu sou uma pessoa. Sou essa pessoa. Esses dias postei uma foto no Instagram e tava chorando. Não, pior que é real. Mas, não porque eu sou infeliz e fico postando só as felicidades. Eu já tinha planejado o post, só que eu tava numa hora ruim e postei mesmo assim e tava chorando. Agora também, vou postar eu chorando? Existe um meio termo, eu acho que a pessoa tem que ser feliz e postar o que quiser. Quer postar foto da bunda? Posta foto da bunda. Aí não precisa vir um monte de gente. Tá se vendendo, não sei o que. Se ela quer se vender, deixa ela se vender. Próximo, isso ficou muito confuso, desculpa.
Eu sou um babaca por ser honesta com a minha sogra. Eu, 29 anos, fêmea, e meu marido, 33, macho, visitamos minha sogra para uma janta. Quando chegamos, ela me fazia comentários passivos-agressivos como: você precisa cuidar do seu peso, ou você é tão desajeitada, estava me deixando maluca, sério. Então veio o ponto da ruptura. Quando estávamos comendo, ela fez mais um comentário sobre o meu peso. O que posso dizer? O tempo fechou. Eu me levantei e a chamei de vadia e que ela parecia um gremlin. Gremlin? O que é? Gremlin. Aquele bichinho lá, né? Aquele lá. Meu marido imediatamente saltou para defendê-la quando ela chorava e pediu para me desculpar. Nós não nos falamos quando chegamos em casa. Então, eu sou um babaca, que as pessoas são muito extremas e acabam perdendo a razão. Ela tinha razão até o momento de ficar chamando a sogra de vadia. De novo, eu acho que isso poderia ter sido resolvido de uma forma mais... Sem palavreados. Começa a ser passiva-agressiva também, tipo, ai, sogra, você tá tão bonita. Opa! Sou tão distraída. E aí tu derrubou um vinho nela. Aí, vai acender uma vela, assim. Opa! Queimou metade do cabelo dela, agora ela tá metade careca. Vamos ver se ela vai continuar se metendo. E aí não precisava usar palavreados. Teu marido não ia ficar bravo contigo, porque ia ser um acidente. Não tô dando ideias. Eu acho que sim, é um babaca. Eu acho que a sogra tava sendo uma bem babaca, mas perdeu as estribeiras aqui, chamou de vadia e não sei mais o que. Eu acho que sim, é uma babaca. As duas são babacas. Vamos ver o que a internet diz sobre isso. Todos foram babacas. Na anterior também da amiga, todos foram babacas. Nessa, todos foram babacas. E todo mundo é babaca. Pra tratar passivo-agressivo, tem que ser no passivo e agressivo. Porque se tu vai só no agressivo, tu vai perder a razão. E se tu vai só no passivo, tu não vai atingir. Então, tenta a próxima vez a história da vela, do vinhinho. E foi isso, gente. Tchau.